Sejam bem-vindos ao podcast da AgroSkills. Eu sou Lorena Gonçalves, embaixadora aqui da AgroSkills. Nós estamos aí mais um episódio, um ciclo de convidados aí excelente, trazendo conteúdos para vocês. E hoje eu tô aqui com ele, Leonardo Furquim, diretor técnico do Sistema FAEG Senar, produtor rural, professor e muito mais. Obrigada, Léo, pelo seu tempo, pela colaboração aí. Maravilha. Obrigado, Lorena. Obrigado a todos da AgroSkills. Prazer enorme poder participar desse podcast e colaborar, mas muito mais aprender com vocês, que vai ser uma troca de experiência bem bacana aqui. Com certeza, Léo. Pra gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, do que você faz, como que você chegou até aqui. Conta pra gente. Maravilha. Então, meu nome é Leonardo. Leonardo um pouco diferente, Leonardo com 2 N's. Até hoje eu não sei por que meus pais colocaram esse meu nome, mas tudo bem. E eu sou de Rio Verde. Meu pai, bicicleteiro, minha mãe, professora de ensino fundamental, e venho de familiares que sempre trabalharam na roça. Bom, vou tentar resumir aqui, mas minha ideia inicial sempre foi estudar muito, porque eu entendia que era a única possibilidade que eu tinha de ter uma vida um pouco diferente do que eu via os meus pais, né? Minha infância, eu sempre ajudei meu pai na oficina, aos finais de semana íamos para a fazenda. E por mais que fosse uma vida muito digna, era muito sofrida, muito trabalhada. Então, eu entendia que eu precisava estudar para tentar sair daquilo de alguma forma. E aí fui estudar em colégio militar, sempre tentando ser aluno exemplar, que ganhava alamar, aluno que tinha nota alta, tinha uma cordinha que punha aqui na lateral aqui do ombro, todo mundo tinha vergonha daquilo, eu achava o máximo, colocar aquele negócio no meu ombro. E aí eu queria fazer algum curso de engenharia, já que eu gostava de matemática, física e química. Em Rio Verde, na época, não tinha engenharia em instituição de ensino público, só existia em uma instituição privada e sem chances de termos condições financeiras de pagar mensalidade na época. Eu prestei, passei em primeiro da instituição, todos os cursos, e fui todo feliz lá, achando que ia ganhar uma bolsa, né? Achando que, nossa, vou conseguir uma bolsa aqui da instituição. Cheguei lá, 0 bolsas, não tinha como ter bolsas. Fui ver o que tinha no antigo Cefet, na época, hoje é IF Goiano. Isso. E tinha um curso que ia começar a primeira turma de Química, à noite. Falei, nossa, mas é o que tem, é o de exatas que tem aqui, então bora. Prestei, passei e comecei a fazer Química à noite. 6 meses depois, abri o vestibular para Agronomia, diurno. E aí já era um curso que eu gostava bastante também. Prestei o vestibular, passei no IF também, me matriculei. Assim que me matriculei, eu percebi que eu estava matriculado em 2 cursos superiores ao mesmo tempo, na mesma instituição, no IF Goiano. Uma semana depois saiu a lei que proibia, e ainda proíbe, fazer 2 cursos superiores ao mesmo tempo em instituição pública. Mas como eu já estava matriculado, eu podia cursar, e aí eu decidi fazer. Então, eu estudava durante o dia agronomia e à noite eu estudava química. Mas eu precisava me manter, né? Eu precisava de pagar o dinheiro para pôr combustível na bis da minha mãe para ir para a faculdade, o dinheiro para tomar coca com os amigos no intervalo, lanchar e tal. E aí eu fui começar a procurar bolsas de pesquisa na instituição, até que fui contemplado no primeiro período com bolsa PIBIC, que era para fazer pesquisa de iniciação científica. E aí comecei a ter ali a primeira receita de R$300 por mês, nesse primeiro período do curso, no primeiro período de curso de agronomia, e já estava no segundo da química. Mesmo assim, o valor ainda é pouco, e eu fui procurar emprego para conseguir dar aulas. E aí consegui ser professor de um cursinho pré-vestibular de química. Então, o que era a minha rotina na minha faculdade? As pessoas acham que a faculdade é American Pie, né? Que a gente vai chegar na faculdade, vai ser farra, cerveja, churrasco, tomar tereré, para quem é da agronomia. A minha não foi nada disso. Então, eu dava aula todos os dias de manhã, das 7 da manhã às 9h30 da manhã. Saía do colégio, 9h30 da manhã, onde eu tinha dado aula, ia para o laboratório fazer pesquisa, porque eu tinha a bolsa PIBIC, ficava no laboratório até 12h30, mais ou menos. 1h eu entrava na aula da agronomia, saía às 7 da noite. Às 7 da noite saía da aula da agronomia, entrava na aula da química até às 10h30 da noite.
Na maioria dos dias, eu saía às 10h30 da noite e eu não ia dormir, descansar. Ou eu ia para o laboratório, terminar a pesquisa que eu tinha começado pela manhã, Sim. ou eu ia para casa preparar a aula que eu ia ministrar no outro dia. Se você me perguntar, sono eu tenho demais. Ainda Se tem. deixar, eu durmo hoje. 12 horas tranquilamente. Mas a minha média de sono na faculdade foi de 3 horas e meia por dia. Porque eu fui trabalhando em 2 lugares, fazendo 2 cursos superiores ao mesmo tempo. Eu não tinha muita condição de querer priorizar o sono. E assim foi, eu terminei o curso de Química. No meu último período da agronomia, no meu último ano de agronomia, teve um processo seletivo nacional de bolsas do Ciência Sem Fronteiras. Tinha 6 bolsas para Goiás. Eu prestei, passei e fui terminar o curso de agronomia na Universidade Técnica de Lisboa, em Portugal. Eu me formei em agronomia lá. Que legal. Voltei, entrei no mestrado e também fiz o processo seletivo do Senars em 2013. E aí, uma vaga, eu passei como coordenador técnico. Na época, inclusive nessa mesma época, passou também uma das sócias da AgroSkills, que é a Samantha. Entramos juntos no Senar, dia 16 de dezembro de 2013. E nós, como coordenadores, eu na agronomia, na veterinária, e eu fazendo mestrado e trabalhando no Senar. Terminei o mestrado ainda aqui no Senar, até que em 2016 eu recebi uma ligação. Estava almoçando no shopping e falou assim: "Ô, rapaz, esse aqui é o tal do Leonardo com 2 N's, que fez química, agronomia, lá de Rio Verde?" Sou mesmo. Pois é, vamos começar um curso aqui em Rio Verde, um curso de agronomia aqui à noite, na faculdade particular aqui, e a gente quer te contratar para ser coordenador. Eu falei: "Não, moço, não mexe comigo não, estou muito bem no Senar, adoro o que eu faço, não quero não." A proposta ela era tanto que era atrativa, mas eu falei: "Não, muito obrigado, agradeço." Passou 2 semanas, a pessoa me ligou novamente: "Leonardo, a gente procurou alguns nomes aqui na cidade, pessoas diferentes citaram seu nome, que você é o perfil ideal, você é daqui, você é engajado e tal. Como é que a gente quer te contratar como coordenador, quer te trazer para cá e a gente aumenta a proposta para tanto." Já era mais que eu ganhava no Senar. Para voltar para casa, morar em Rio Verde, perto dos meus pais e tal, perto dos meus amigos, perto da fazenda. E aí a primeira dica que eu dou para quem está ouvindo aqui o podcast: a melhor resposta quando você não sabe a resposta é o why. E aí a que eles fizeram a proposta é para tanto. Eu falei: why? Porque aí eu fiquei pensando, né? Nossa, já ia ganhar mais. Falei: não quero, e não me liga mais, por favor, não quero não. Passou uma semana, o mantenedor da faculdade me ligou. E a fala dele foi bem assim: "Caboquinho, você quer ganhar quanto?" O que eu respondi? Why? Aí eu falei: why? Eu quero ganhar X. E ele falou: "Pode vir." Falei: meu Deus do céu. E isso em 2016, eu fui para Rio Verde, que foi iniciar um curso de agronomia lá, que foi um sucesso. O curso, se somasse todos os alunos que entrassem nas nossas concorrentes, num raio de 100 quilômetros, somadas, não dava o número de alunos que entravam no curso que nós criamos lá. Fizemos área experimental, dias de campo. E nesse período eu fiquei como instrutor do Senar também, então eu não saí do Senar. E até que em 2018 fui convidado para retornar ao Senar como gerente. Retornei ao Senar e esse ano me tornei diretor técnico do Senar. Muito bom. E nesse período, quando eu fui para Rio Verde, eu iniciei doutorado e finalizei o doutorado em 2022. Trabalhei com integração lavoura, pecuária, floresta. E nesse trâmite todo, ainda tem empresas que trabalham com consultoria educacional e a propriedade rural, a família que eu estou na associação familiar, tocando com meus pais lá. Caraca, um baita currículo, hein? Nada, começando só. O dia do Leonardo não tem 24 horas, certeza. A gente vai falar sobre isso aqui, provavelmente, sobre, para quem está ouvindo aí, como querer construir uma carreira de sucesso. Não que a minha carreira é de sucesso, não é. Mas eu converso com muita gente, converso com muitas pessoas. E eu converso com muita gente que tem carreira de sucesso. E aí eu acabei tentando compilar tudo aqui nas pautas que a gente vai tratar aqui nesse podcast hoje. Muito bom, muito bom. Então, pra gente já começar, você foi um jovem bem dedicado aí, fazendo 2 faculdades ao mesmo tempo, trabalhando, enfim. O que você me diria aí de
três habilidades. O que um jovem precisa ter? 3 habilidades, me conta. Tá. Bom, a primeira é você tentar entender que... Vamos dar um exemplo. Eu fazia agronomia em Rio Verde. Vamos pegar o estado de Goiás. Na época que eu formei, deveria ter pelo menos uns 10 cursos de agronomia na época, formando a cada 6 meses, 30 agrônomos a cada 6 meses. Ou seja, 30 agrônomos por instituição de ensino. 10 instituições, a cada 6 meses tinha 300 novos agrônomos entrando no mercado de trabalho. Hoje deve ser no mínimo uns 500. O dobro. Bom, se você for parar para pensar, será que aqui em Goiás, na minha época de formado, tinha mercado de trabalho para 300 novos agrônomos a cada 6 meses? A resposta é não. Não tem. Sim. Mas, e aí então? Por que você foi fazer 2 cursos e por que você sempre recomenda que as pessoas estudem e tal? Por quê? Porque não tem mercado de trabalho para quem é a média. Para o medião, aquele que acha que tirar a média da instituição de ensino, seja 5, 6, 7, é o suficiente, para essa pessoa não tem mercado de trabalho bom. Mas para quem é acima da média, tem mercado de trabalho. E eu me esforçava para tentar ser acima da média. Pelo menos no esforço. E aí que vem a primeira das 3 características que você falou aí. A primeira coisa é, nunca deixe faltar o esforço. O esforçado supera o inteligente quando o inteligente é preguiçoso. Então, a primeira coisa, se esforce o máximo. Mas dê seu máximo, dê o seu melhor. Esforço. A segunda coisa é a resiliência. Gente, quantas vezes saía da faculdade, os amigos iam para o espetinho, ia tomar uma cerveja, ia confraternizar, e eu ia preparar a aula para o outro dia. Então, isso é resiliência. É falar, eu sei onde eu quero chegar, eu tenho uma estratégia para a minha vida. Tem uma música que é ótima, mas não podemos considerá-la na nossa vida, que é deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não dá. Ou você toma as rédeas da sua vida e você a conduz para onde você quer, ou a vida vai te levar provavelmente para o buraco. Verdade. Então, a primeira é esforço. A segunda é resiliência. E a terceira coisa que tem que ser trabalhada, que é a comunicação. Muito bom. Como você se comunica com as pessoas que estão ao seu redor. Você precisa pensar na comunicação com seus pares, pensar na comunicação com seus superiores e pensar na comunicação em como um público que não te conhece vai te conhecer. E aí entra as redes sociais. A rede social é uma excelente ferramenta ou para te promover ou para te tirar do mercado. E eu não estou falando só do LinkedIn, não. Eu estou falando do Facebook, do Instagram, do Twitter. O seu futuro gestor pode estar curtindo ou descurtindo, né, uma postagem sua no dia a dia. E aí você tem que tomar o cuidado ali das postagens que você faz no feed, stories ou o que for, porque as pessoas precisam te enxergar, claro, como uma pessoa que tem vida social, claro. Sua vida pessoal, casamento, com a família, no lazer, mas também como um profissional que sabe o que quer, que tem capacidade de ter uma postura técnica e ética no mercado de trabalho. Então, eu acho que é o esforço, a resiliência e a comunicação. Muito bom, muito bom. E agora falando na parte técnica, né? E também do seu outro lado, né? A gente falou mais no seu lado jovem, né? Estudante, dedicado, enfim. Agora o lado diretor, o lado professor. O que você vê como característica de um jovem ali? Talvez uma habilidade, uma soft skills. O que você acha que se destacaria em um profissional? Sim, uma visão diretor ou professor? Então vamos lá. No âmbito como professor, eu ainda tento e sou ainda docente por paixão. E como professor, o que tento fazer como diferente dentro da sala de aula? Preparar o aluno para o mercado de trabalho. Então, ele tem que estar na minha aula interessado, ele tem que estar interessado. E hoje a nova geração não é o aluno que vem motivado, empolgado para assistir uma aula. É o professor que tem que conquistá-lo para que ele fique na sala de aula, para que ele se interesse, para que ele tente enxergar naquilo ali um potencial para a vida dele. Então, a minha parte eu tenho que fazer, que é tentar preparar uma ótima aula, com muito conteúdo,
facilitar a vida do aluno e preparar ele para o mercado de trabalho. Isso na visão como profissional professor. Agora, na visão do professor enxergando o grupo de alunos, os alunos precisam entender que o professor está sempre vendo o comportamento e o desempenho e o esforço deles. Sempre vendo. E para você ser lembrado, você tem que ser visto. E aí você tem que tentar ter a consciência de como você quer ser visto. Exatamente. Você quer ser visto como aquele aluno super inteligente, mas preguiçoso? Você quer ser visto como aquele aluno que tem muita dificuldade, mas que se dedica demais, ele tem muita dificuldade em interpretação, em leitura, de base, só que ele é muito esforçado. Eu prefiro muito mais esse aluno super esforçado, porque eu sei que ele vai crescer na vida. Então, isso no espectro como professor. Agora, no espectro como diretor técnico, que atualmente estou no Senar, o Senar faz muita coisa, mas muita coisa. Assistência técnica, treinamentos, cursos presenciais, cursos à distância, ações de saúde, como ecoterapia, campo saúde. Hoje já ultrapassamos a marca de 8 mil treinamentos por ano, mais de 9 mil produtores sendo assistidos pela assistência técnica, 30 centros de ecoterapia, 35 eventos de campo saúde por ano. O Senar é muito dinâmico. O que é a minha principal função como diretor? Ser uma pessoa que resolve problemas. Eu não posso me enxergar como profissional que vou causar problemas. Ou para minha equipe de gerentes, coordenadores e equipe como um todo, ou para meus pares, outros diretores de outros departamentos, como financeiro, jurídico, controle e assim vai, ou para os meus superiores, né? Meu superintendente Dirceu e o presidente Zé Mário. Eu tenho que ser uma solução de problemas para eles. Então, eu tenho que me enxergar como os problemas vão chegar e eu tenho que dar a resolução daquilo com a maior agilidade possível, gerando o menor desgaste e tentando levar para os meus superiores problemas resolvidos, como ações de feedback ou ideias não construídas ainda. A principal característica que eu tento ter no âmbito de diretor é uma comunicação assertiva, resolução de problemas de forma ágil e inovação. E aí, quando eu falo inovação, é inovação / criatividade. Não é que o Leonardo é uma pessoa criativa. Não. Mas é algo que eu busco ser o tempo todo. E quando eu falo algo que ser criativo, é fazer algo de uma forma diferente, como alguém nunca fez, ou pensar em soluções que ninguém nunca pensou. E como que você possibilita isso? Fazendo algo que foge da sua rotina. Se você todo dia passar pelo mesmo lugar, falar com as mesmas pessoas, almoçar no mesmo ambiente, assistir o mesmo programa de televisão, provavelmente você vai ficar tendenciado a seguir um padrão. Tente sair da sua rotina. Tente passar por um caminho diferente, ler um livro de uma área completamente diferente. Se você gosta de assistir séries, que não é meu caso, que eu não tenho tempo para assistir série nem filme, mas se você gosta, assista uma série de outra área, uma área que você não domina, que você não conhece. Converse com pessoas que são fora do seu convívio diário, para que você tente ter ideias que no fluxo normal você não teria. E assim você vai ser sempre um profissional que vai ser solução para a sua empresa. Muito bom, muito bom. Anotaram as dicas aí, hein, do Leonardo. Léo, você falou sobre comunicação. Você falou várias vezes sobre ter uma boa comunicação, enfim. Nós estamos falando para jovens que estão no campo ou que vão falar com o produtor rural. Como que eu posso, por exemplo, demonstrar para o produtor rural uma parte técnica sem perder essa conexão? Você deve lidar muito com esse tipo. Sim, eu fui da área acadêmica, ainda sou, então eu fiz graduação, mestrado, doutorado, publicação de artigos. Sim. E eu sempre fui um pouco questionador disso, porque dentro da academia, dentro do mundo da pesquisa, nós nos preocupamos muito na produção de conteúdo com validação científica, principalmente para atingir níveis de publicações acadêmicas para revistas de qualidade. Só que publicações de qualidade em revistas boas são publicadas geralmente em uma linguagem muito científica e geralmente em inglês.
essa linguagem científica e principalmente na língua inglesa, o produtor rural não acessa. Exatamente. Então, eu sempre fui um questionador disso. Então, vou citar um exemplo. Dos meus trabalhos, da minha tese de doutorado, que eu trabalhei com integração lavoura, pecuária e floresta, além dos artigos científicos em inglês que foram publicados, mas eu também resumia os resultados da pesquisa em postagens nas minhas redes sociais. Resumia aquilo em uma linguagem que o produtor rural vai entender em cards ou imagens ou em gráficos que eu publicava nas redes sociais para transformar aquele conhecimento científico em algo palpável para quem realmente produz. E essa é uma preocupação que eu tenho com essa juventude que está ainda hoje fazendo agronomia, veterinária, zootecnia, engenharia florestal, técnica agropecuária e assim vai. Buscam se aprofundar e nessa intenção de se aprofundar muito em um conteúdo, esquecem de como vão tratar a informação para um público que não tem o mesmo nível de conhecimento que você, que muitas vezes é o produtor, é o gerente, é um operador de uma máquina que não sabe o nome científico, que não sabe falar com ele sobre a reação química que acontece quando o calcário cai no solo, que libera o cálcio e o magnésio. Isso não é do cotidiano dele. Então, aos jovens que estão ouvindo ainda, que estão no mundo acadêmico, é claro que você tem que saber o conteúdo. Isso é o básico. Eu falei aqui no começo, você ser o medião não vai te levar a lugar nenhum. Você tem que tentar sim ser acima da média. Exatamente. Mas adeque a sua linguagem para o público que está te ouvindo. Se você vai dar uma palestra em um congresso científico internacional, você pode usar a linguagem técnica científica, com certeza. Mas em uma reunião com o produtor, na hora de mostrar para ele um resultado, de comercializar um produto que seja para quem for para comercial, tem que se adequar à linguagem para quem está entendendo. Lembre-se que comunicação não é o que você fala. Comunicação é o que o outro entende. Exatamente. E se o outro não está entendendo bem, tente rever como você comunica com esse público. Muito bom, muito bom. Bom, um outro item, né, do seu currículo é o FAEG Jovem. É um programa muito bacana. Eu queria que você contasse o que é o FAEG Jovem, como que foi participar disso, Sim, enfim. É minha paixão. Em 2018, quando o presidente Zé Mário me convidou para retornar para o Senar, o principal desafio foi o programa FAEG Jovem, que foi transformá-lo em uma nova metodologia que ele acreditasse que poderia dar certo. O programa, na época, tinha 65 participantes no estado. E hoje o programa tem 2.850 participantes, com 184 grupos de FAEG Jovem. Então, nós temos grupos de FAEG Jovem em 184 cidades diferentes do estado. Caraca. É a maior federação jovem do Brasil, disparado. Enquanto nós estamos com esse número, o segundo colocado vai ter em torno de 65 participantes. Nossa. Mas o que foi aí a questão? Primeiro mergulhar no mundo de quem participava do programa na época. Então, no começo de 2019, foi literalmente mergulhar no mundo para que você tenha, no mínimo, um notório saber do que está acontecendo, fazer um bom diagnóstico, para você entender como que você vai conseguir operacionalizar as mudanças que você achar necessário. Conversar com todos os agentes envolvidos, tutores, os participantes, os nossos gestores aqui na época. E nós começamos a idealizar, então, um programa que, na época, não tinha muita metodologia muito bem clara, e nem as regras ou destinos ou potencialidades que cada participante teria se participasse do programa, já que é um programa voluntário. Então, os participantes na ponta, eles são voluntários, eles participam do programa. E na época, em 2019, final de 2018, não estava muito claro para eles quais eram os benefícios do programa. Baseado nisso, fomos escrever um edital que redefinindo o programa FAEG Jovem como um programa com atividades propostas em edital, em que as atividades poderiam ser mensuráveis, convertidas em pontos, e que no final eu conseguisse classificar os grupos através da soma das pontuações que eles fossem tendo nos critérios que tinha no edital. E assim foi feito. Em 2019, fizemos os encontros regionais para explicar ainda para eles como é que era a nova metodologia, como é que era o novo edital. Começamos a subir o número de grupos, terminamos 2019 com 30 grupos de FAEG Jovem aproximadamente. E aí, foi um ano de muito trabalho, de muitas reuniões no interior,
um engenheiro agrônomo escrevendo edital de concurso, então apanhei muito, né? Claro que eu tive suporte aqui do Senar, das frentes, mas cabe a mim a responsabilidade. É interessante falar no aspecto de que quando você assume algo para se fazer, e o Ayrton Senna falava isso, ou você faz bem feito, ou você não faz. E aí, nesse aspecto, eu mergulhei nesse mundo de verdade para ficar finais de semana viajando no interior, para participar de reuniões de grupo, para tentar entender, de propor eventos, de repensar o plano anual de trabalho aqui, para repensar o orçamento junto com o Dirceu e tentar ver como é que a gente conseguiria operacionalizar o programa com recurso pequeno ainda naquele ano. E aí, quando você trabalha muito, quando você se esforça muito, entra o fator divino. Porque é como se Deus falasse assim, eu acho que eu vou ajudar esse rapaz. Que é ele, a equipe dele, que era a minha equipe de formação profissional rural da época, estão se dedicando muito em prol disso aqui. E aí, quando eu falo da ação divina, é porque a gente conseguiu ser muito assertivo nos primeiros eventos que a gente fez, ainda em 2019, com o programa FAEG Jovem, que a gente conseguiu fazer um evento de tal forma que o público saiu do evento maravilhado, empolgado. E aí, dizem que o exemplo não é a melhor forma de educação. Dizem que o exemplo é a única forma. É a única. Então, quando você sai de um cenário em que você estava como participante do FAEG Jovem, sem perspectiva, desanimado, a gente fez pesquisa de satisfação aqui, se queria sair do programa, e você transforma em uma perspectiva de um edital, com atividades, você entendendo agora para onde você vai, com a missão técnica no final, para os grupos se destacavam, e faz um evento que você consegue ainda ser assertivo demais na programação, com os palestrantes, com a interação do público, as pessoas saíram daqui e multiplicaram o que eles viram aqui dentro, quando a gente fez a primeira ação aqui na história da federação, no final de 2019. E aí, 2020, voando, veio a pandemia, a readequação para toda a parte EAD, online, mas continuamos crescendo. E o auge do programa, na minha percepção, foi 2022, quando a gente conseguiu atingir o patamar em 2022 de 150 grupos de FAEG Jovem, com 2.000 participantes, e aí fizemos vários encontros regionais, fizemos um evento, encontro técnico na Vila Cavalcari, e finalizamos o evento estadual no final do ano. E esse ano foi um ano de consolidação mesmo, com que nós já recebemos aqui 13 estados, outras federações, outras unidades do Senar, que já vieram aqui para conhecer como que a gente está operacionalizando o programa FAEG Jovem, que hoje tem uma equipe muito grande já, né? Nunca foi só o Leonardo, sempre tive a equipe. Mas assim, até é interessante falar uma coisa aqui para quem está ouvindo, que independentemente do FAEG Jovem, de qualquer programa. Exatamente. Se você assume uma demanda, nunca fale assim, só vou fazer se me der equipe, só vou fazer se me der recurso. Nós realizamos o programa FAEG Jovem em 2019 com o mesmo recurso que foi executado em 2018. O mesmo, Paty. Nós realizamos o programa FAEG Jovem em 2019 sem equipe. Era eu equipe. Eu que estava repensando o programa, junto com a equipe de formação profissional rural na época, que era a equipe responsável por treinamento do Senar. Já tinha as tarefas deles. Sim. Só que através da tentativa de mostrar para eles o meu esforço e o exemplo, a equipe comprou. Então, a equipe assumiu mais tarefas, mais funções, sem ganhar nada mais por isso, em prol de um objetivo em comum. E isso vem através da liderança. É a liderança que puxa. É a liderança que carrega a equipe e conduz a equipe para o caminho que acha que é correto. E quando as pessoas, no meu convívio, enxergaram isso, tipo, ele está se dedicando muito, cara. Olha, ele está dando resultado. A equipe vem naturalmente. Exatamente. Então, não peça, não, eu só vou fazer isso se eu ganhar mais dinheiro, ou só vou fazer isso se eu tiver recurso, ou só vou fazer isso se eu fizer a equipe. Não, primeiro você faz, depois você pede alguma coisa. Então, o programa FAEG Jovem tinha um recurso X e hoje, atualmente, ele é executado com 300% a mais
do que estava em 2019, já tem uma equipe muito bem estruturada, já é renomada. Mas isso só vem através do esforço, do trabalho e da liderança que envolve a equipe em busca de um objetivo em comum. Então, esses são a história do programa FAEG Jovem. É um programa bem legal, né? E tem um grande impacto que é formar jovens. Isso. Eu queria que você contasse bem rapidamente o que é os benefícios desse tipo de programa, qual que é o impacto de tanto para o jovem participar, quanto para alguma instituição para fazer esse tipo de programa. São 3 pilares que a gente trabalha, que é a formação de liderança, a ação empreendedora e a sucessão. E a sucessão, ela extrapola o aspecto familiar. Por quê? Porque ela pode ser uma sucessão sindical. Ou seja, tem um sindicato rural, que tem um presidente do sindicato ali, e esse presidente já está há muitos anos naquela função, quer achar outra pessoa para suceder ele, e às vezes não tem, até porque não é uma função remunerada, da maioria das vezes. E aí, o FAEG Jovem vem com essa estratégia de preparar esse jovem para que ele tenha todas as habilidades, soft skills, para conseguir ser um líder, ser um bom comunicador, um bom gestor do seu tempo, um bom gestor de equipe, ético, responsável, que saiba fazer planos de negócio, que saiba fazer projetos, executar ações para potencialmente assumir o sindicato rural. A gente recebe muita demanda de empresas que querem egressos ou participantes do FAEG Jovem para participar dos seus processos seletivos. Por quê? No programa FAEG Jovem, a gente trata com algumas ações de capacitações exclusivas para esses jovens, que são, por exemplo, curso de inglês com vocabulário do agro, cursos de liderança, oratória, comunicação em redes sociais, startups, plano de negócio, ações dentro do aspecto do agronegócio, legislação rural. Para o empregador, receber um jovem desse é muito melhor. Muito importante. É um passo muito além do que se encontra no mercado, geralmente. E os empregadores já enxergam que é um trabalho que eles fizeram sem remuneração. Então, nossa, eu estou com um jovem aqui que está participando de um programa para se desenvolver, principalmente suas habilidades comportamentais e socioemocionais. Esse jovem está num aspecto muito acima do mercado. Sim. Porque a gente tem que entender também que a terminologia não é nem só os soft skills, que são suas habilidades comportamentais e socioemocionais. Envolve também o people skills, que é como você tem capacidade de se relacionar com pessoas. Sim. Porque o hard skill é aquilo que você aprende no seu curso de informática, no seu curso de engenharia, da veterinária, fazer aquela cirurgia do parto de uma vaca. Agora, a comunicação, como você se relaciona com as pessoas, como você consegue liderar equipes, fazer gestão do seu tempo, fazer as entregas que a empresa te delega de uma forma harmônica, isso é um diferencial muito grande que esses jovens têm aqui com o sistema FAEG Senar. Sim, eu acredito que é a junção do FAEG Jovem com a AgroSkills, o profissional ali já sai totalmente desenvolvido e pronto para o mercado de trabalho. A AgroSkills é uma aceleradora de carreiras, juntando com o FAEG Jovem e esses diversos programas, eu acredito que o jovem vai estar totalmente preparado. Bom, para a gente já caminhar para o final, você falou de criatividade, de inovação, e ao longo da sua jornada, né, teve muita criatividade e inovação. Eu queria que você desse uma dica para os jovens que querem inovar, usar a criatividade aí no dia a dia no agro. Sim, Primeiro, entender que você tem que inovar, criar soluções que vão resolver dores. Você tem que pensar assim, não é na tecnologia. Você tem que tentar pensar primeiro que dor que eu vou solucionar, que problema que eu vou solucionar de uma empresa, de um operador de máquinas, de um produtor rural ou do que for. Através dessa dor, você vai pensar nas tratativas de soluções para isso, que pode ser, às vezes, uma planilha de Excel, como pode ser uma startup, pode ser uma solução, como pode ser criar um programa novo, ou pode ser simplesmente fazer um elo de comunicação entre instituições diferentes e cada uma tem um pouquinho de uma engrenagem que, quando for acoplada corretamente, pode fazer girar uma engrenagem ainda maior. Bom, o que eu poderia falar para essa juventude, até já encerrando aqui a minha participação, existe muita solução disponível no mercado. O sistema FAEG Senar tem, o Campo Lab tem.
E a AgroSkills vem numa vertente muito positiva de desenvolver essa turma para características e habilidades que ainda são muito negligenciadas. Mas é isso que vai ser o seu diferencial no mercado. Porque se na minha época formavam 300 agrônomos por semestre, hoje formam não sei nem quantos agrônomos por semestre aqui. Agora, formar um agrônomo, que claro, é obrigação dele saber todas as competências técnicas de produção vegetal, que é a formação dele, mas um agrônomo que sabe se comunicar, sabe se portar em uma entrevista, nas redes sociais, um agrônomo que consegue fazer a gestão do seu tempo de forma muito harmoniosa, sim, que ele consegue sim ter atividades pessoais, atividades da promoção da saúde e atividades profissionais muito bem organizadas, um engenheiro agrônomo que consegue ter um bom relacionamento com seus pares, com seus superiores, um profissional que enxerga que ele tem que ser uma fonte de soluções para as empresas o tempo todo, um profissional que tem a habilidade de ser resiliente e de entender que é o esforço que entrega as soluções que ele vai precisar na carreira. Isso é um diferencial que ainda pode ser muito aproveitado, e para quem está nos ouvindo aqui, aproveite a AgroSkills para isso, aproveite as soluções que o sistema FAEG-Senar tem, porque com certeza essa junção da técnica com as competências interpessoais gera profissionais de muito destaque. E não é só a titulação. A titulação em si não tem nenhum vínculo direto com conhecimento. Então, nenhum doutor, por exemplo, em agronomia, sabe mais do que um produtor rural que não fez nenhum curso superior. Nenhum doutor sabe mais do que um engenheiro agrônomo que acabou saindo dessa graduação. A titulação em si, ela não é a solução completa. Ela te ajuda. Porque você vai, claro, ter que estruturar muito bem uma dissertação para o mestrado, uma tese para o doutorado, mas não adianta nada você ter uma titulação muito alta, mas não saber se relacionar no ambiente profissional, não saber se comunicar. Não adianta nada você ser o melhor em integração lavoura, pecuária, floresta, por exemplo, que foi minha tese de doutorado, mas ninguém te suportar no ambiente profissional, pessoal. Então, tem que ter o equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio profissional, tem que ter o equilíbrio emocional e o equilíbrio pessoal. Costumo dizer até para minha equipe que na vida a gente tem uma lista de prioridades. A primeira prioridade tem que ser a sua saúde. Em segundo lugar, a sua família. O trabalho é a sua terceira atividade prioritária. Mas enxergue que você precisa fazer o seu trabalho muito, muito bem feito. Exatamente. A dedicação é o que vai te diferenciar dos medião, que eu costumo falar, que tem no mercado. Muito bom, Leonardo. Muito obrigado pela presença. Tenho certeza que vai ajudar aí com a sua história, com a sua colaboração. Vai ajudar muitos jovens aí que estão ingressando ou que já estão no agro. Muito obrigada e até a próxima. Conte conosco aqui como o AgroSkills. Nossa, maravilha. Fiquei lisonjeado do convite. É sempre um prazer poder participar, aprender, né? E vocês que estão nos ouvindo, contem com as ações do Sistema FAEG-Senar, com as capacitações da AgroSkills. Espero ter contribuído, espero ter gerado muito mais dúvidas do que respostas, porque isso que é interessante. Para os jovens que estão me ouvindo, tenham a consciência de que não importa o que a vida fez com você, o que importa é o que você fez com o que a vida fez com você. Então, cara, não importa se você vai para a faculdade, para o trabalho de ônibus, de a pé, de bicicleta, de helicóptero. Se dedique, faça o seu melhor. Faça o seu melhor ainda mais amanhã. Todos os dias, tente ser um profissional melhor nas suas entregas e tente lembrar do equilíbrio entre a sua competência técnica e do relacionamento com seus pais, com seus superiores, para que você tenha sucesso na sua carreira. E acho que com essa junção do Sistema FAEG-Senar e com a AgroSkills, você está muito próximo de atingir isso. Sucesso para vocês e muito obrigado pelo convite. Obrigada você que assistiu. E esse foi mais um episódio da AgroSkills. Tchau, tchau. Tchau, tchau.